O meu primeiro trabalho, é um relato bem pessoal, o meu primeiro trabalho, aliás, segundo, com 17 anos, foi numa escola particular e como auxiliar de classe. E eu auxiliava uma turminha de primeiro ano. E assim, mas eu entrei lá como auxiliar de classe, mesmo não sendo da área, né? Eu não era pedagoga, eu já estava estudando teatro, enfim. Mas fui trabalhar e sempre gostei de criança, então eu me dava muito bem. E nessa turminha tinha uma criança que na época ela ainda não tinha o diagnóstico. Só que o dela, hoje, que a gente... Assim, isso já tem mais de 10 anos. Hoje a gente sabe, hoje eu sei, que ela certamente tinha o espectro autista nível 3. Praticamente, assim, se 2 ou 3, assim, normalmente ela não, às vezes ela não conseguia... O grau severo, normalmente, é aquelas pessoas que normalmente nem conseguem falar, às vezes tem dificuldade até de se comunicar com outras pessoas, eu digo. Então, errata. Certamente não era Não, sim, eu entendo. Entendeu? Porque... Dava pra perceber as características. Não, total, inclusive, e aí o que eu falo é o seguinte, porque eu... Na verdade, como auxiliar de classe, deveria auxiliar todas as crianças, né? A auxiliar de classe, ela tá ali para trabalhar junto à professora. Ela é uma pedagoga, em formação, geralmente é alguém que tá cursando pedagogia, precisa fazer estágio, né? E ela tá ali auxiliando a professora. Eu não fazia pedagogia, mas eu estava lá no lugar de auxiliar de classe. Só que a minha atenção era toda para essa criança. Então, eu só ficava com ela. E houve um despreparo tão grande da instituição, e pensando nisso hoje, como realmente precisa de alguém para ficar com ela, porque aí até as outras crianças eu também não conseguia fazer a minha parte como auxiliar de classe, porque eu precisava estar 100% com ela, e era uma coisa de não conseguir pegar no lápis. Ela tinha muita dificuldade motora, na fala ela não conseguia muita coisa, até para andar tinha uma dificuldade. Então era bem severo. Era de fato. Só que não tinha o diagnóstico por conta da negação. Existia uma dificuldade na família em relação à parte do pai que não aceitava, né? Era muito difícil para ele aceitar aquilo. Então, realmente o diagnóstico dela saiu depois de, acredito que mais ou menos uns 3 anos que ela já estava naquela escola. Eu já nem era mais auxiliar. Eu fiquei com ela 2 anos. Inclusive, ela era o amor da minha vida, assim, de verdade. Me apeguei de uma forma, assim, a gente, enfim, era uma filhinha. Foi um anjo na vida dela também. Foi, nossa, e ela na minha. Né? Eu aprendi tanto, mas tanto. E assim, só que hoje eu vejo a necessidade do diagnóstico, a necessidade antes do diagnóstico da família entender a necessidade de você ter o diagnóstico, de ver que a criança precisa, assim, de ajuda, porque não era um grau, assim, né, ou nível que você, né, não, acho que é fase, não, era visível, né? Então, assim, por isso eu tô comentando realmente quão necessário é uma pessoa acompanhar a criança dentro da sala de aula. Porque, gente, enfim. Meu Deus, quanta coisa eu posso comentar só dessa sua fala. Vou falando algumas super rapidão, porque é bastante coisa. Primeiro, meu irmão fez artes cênicas por uns períodos, então... Sério? Você comentou o Dudu? Dudu, acho que a gente é amigo, hein, cara? A gente se parece. Um beijo, Dudu. Mas dele sofreu bullying lá e dele parou, mas daí não vem o caso. O segundo... durante esse pós que eu tinha comentado, que eu tinha feito sobre transtorno de espectro autismo, vários profissionais da educação faziam, e realmente é uma coisa, nem o curso de pedagogia prepara para crianças especiais. Se prepara é uma coisa muito mais recente, porque é tão difícil para você quanto para eles, porque eles não sabem como lidar com uma pessoa fora, vamos dizer assim, do quadradinho do que se espera de uma criança de certas idades. Um comentário sobre o que você comentou. Na verdade, é uma parte mais técnica da parte da saúde, não do direito. Normalmente, todos nós passamos pelo que é chamado uma poda neuronal, que é uma adaptação, é basicamente uma poda que o nosso cérebro passa durante certas fases da nossa vida. Normalmente a primeira na faixa dos 3 anos, eu acho que a segunda na faixa dos 6, não lembro certinho, 7 anos, e outra na faixa dos 16. Tanto que existe, normalmente, quando pode acontecer de algumas crianças desenvolverem esquizofrenia dentro dessa terceira poda, por exemplo. Mas a questão é a necessidade do acompanhamento tanto profissional adequado, especificamente nessas fases, pelo menos antes delas, porque cada vez que você passa nessa, normalmente diminui muito, em uma forma mais legal de se falar, diminui a maleabilidade do cérebro, de aprender coisas novas,
de conseguir se adaptar à realidade que ele vive. Então, às vezes pode acontecer até mesmo, exemplo, eu falo de um gatilho, de gatilho no sentido de temos um conhecido que, vamos dizer assim, tudo poderia dizer que hoje ele seria uma pessoa um autista no grau leve, no meu grau mais ou menos. Eu cheguei a conviver com essa pessoa quando eu era muito criancinha, que depois de um acidente de trânsito, vamos dizer assim, ele basicamente desenvolveu um autismo severo, mas realmente muito severo, até hoje ele não fala. Nossa. Mas isso foi um gatilho de uma situação de trauma dele. Que talvez, se ele tivesse um acompanhamento antes, mas também sendo da mesma geração que eu, seria muito difícil ele ter recebido o diagnóstico, em que esses tipos de situação podem ser evitadas. Mas a questão é que, para mostrar a necessidade do acompanhamento nessas fases específicas, pelo menos nessa primeira e segunda infância e na adolescência. Que aí, não, se fizer, pelo que eu entendi que você falou... Para evitar que situações mais graves aconteçam. Que daí não fica mais grave, dependendo. Sim, porque o autismo, se você não é acompanhado, você pode regredir também. Tá. Tanto que eu até digo, minha mãe comenta que quando eu comecei a aprender a escrever, minha letra era bonitinha, e depois de um ano pro outro, quando foi ver, minha letra era ilegível. Eu tinha de tudo para virar médico com a letra que eu tinha. Que as letras são bem assim, né? Porque se fosse pra... Na verdade, hoje em dia eu uso a desculpa de eu escrevo muito pouco hoje em dia, então minha letra é ruim por causa disso, mas... Você digita? Até digitar eu sou lento nisso. Eu tenho uma dificuldade muito grande em questão de coordenação motora mesmo. Isso são coisas que podem ser trabalhadas. Isso são coisas que não só podem, mas devem ser trabalhadas desde cedo para evitar perdas no futuro. Ou para se ter uma perda menor. Porque um gatilho mesmo já pode engrenar uma situação muito mais grave mesmo. Tá certo. Eu acho que essa era a coisa mais importante que eu tinha falado nesse ponto. Não, e é super importante, porque você tocou num ponto que reforça aquilo que a gente já falou da importância do diagnóstico precoce. Por exemplo, você falou agora eu esqueci, desculpa, dos 3 anos, 6 3, 7 e 16. Mais ou menos, aquele negócio. Que não de pessoa a pessoa varia, mas essa é a média. Certo, por exemplo, essa criança que eu citei, eu a conheci, ela tinha 6 anos, ela ainda não tinha o laudo. Ela foi ter mesmo uns 3 anos quando depois. Ela tinha quase 10 anos. Ou seja, ela perdeu muitas oportunidades nesse tempo. Exatamente. Então aí a gente vê, né, como poderia ter evitado algumas coisas que, né, enfim. Mas podemos pensar que você fez o seu máximo para ajudar essa criança no período que você ficou com ela. Eu fiz e aprendi tanto. Nossa, acho que eu aprendi mais com ela do que ela comigo. De coração. Um outro comentário que é comentado de gente você falando assim, que você tinha certeza que ela era. É uma coisa muito engraçada, porque quando você estuda sobre autismo, começa a conversar, entra vamos dizer assim, na comunidade autista, entre aspas, você começa a achar autismo em tudo. Chega a ser cômico, porque às vezes você vê uma pessoa que conviveu com você, ou você, exemplo, eu ajudava numa evangelização infantil, eu ajudava a cuidar das crianças. E tinha algumas que eu ficava, gente, não, ele precisa de um diagnóstico, porque só de lembrança você já conseguia perceber as características, tipo, uma seletividade muito grande na alimentação, uma rigidez emocional muito grande, uma dificuldade com lidar com o diferente. Nossa, tinha umas características que você via umas crianças que você falava, não, ele não tinha que estar aqui, ele tinha que estar numa clínica, basicamente. E no geral, a gente... Se você olhar, você já... Não, realmente, eu não vou falar só... É aquele negócio que também a gente tem que tomar cuidado com ele tem cara de autista, as coisas. Que querendo ou não, é assim... Não é legal ficar falando. Eu, pessoalmente, quando vejo um autista mais severo, eu realmente eu falo, eu fico com a impressão de ter uma cara de autismo. Mas isso é errado de se fazer, gente. Não façam igual eu. Mas de certos comportamentos, quando você já está acostumado, você começa... quase receita de bolo.